Paz e bem, meus irmãos. Bom, vou fazer aqui uma formação para vocês sobre o que é a comunicação. A comunicação que hoje faz parte, né, da formação integrada da fraternidade de vocês. Então, a equipe de formação, ela também conta com o comunicador, tá bom? Então, vamos lá. Começamos com alguns conceitos, tá? O serviço de comunicação franciscano secular, ele tem alguns elementos importantes. A natureza do serviço. Bom, todos nós sabemos essa natureza, mas vou passar para vocês com muita calma, tá? O passo a passo. Primeiro, processo dinâmico, interativo e multidirecional, né? Então, dinamismo quer dizer tá sempre em contato com os irmãos, entrando em contato, mostrando. Aquele que não participou da reunião, tá passando para os irmãos o que aconteceu, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente peca, né? Em o irmão faltou, né? Teve problemas, não deu para participar do encontro e nós pecamos em não passar para ele aquilo que aconteceu nas nossas reuniões, nos nossos encontros, né? Nas nossas formações. Interagir, né? É isso. Multidirecional, está sempre direcionando todas as coisas, né? Os recados, as formações, né? E colocando a par todos aqueles irmãos, mesmo aqueles que vieram aos encontros e aqueles que não vieram, de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo na fraternidade. Só faz sentido quando vivido na realidade humana, promovendo proximidade com o outro. Bom, nós sabemos que com essa pandemia, né, nós tivemos que nos adaptar nos encontros online, né, e acabamos que aderimos essa aproximação pelo encontro online. Então, que o comunicador também possa fazer esses tipos de encontro, justamente para estar passando para os irmãos aquilo que precisa ser passado, tá? Também é uma ideia, tá? Porque muitas vezes a gente usa o WhatsApp, né, e-mail, e às vezes, de tanto que as pessoas mandam muita coisa no WhatsApp, tem gente que acaba que nem olha todos os recados, né? Ainda mais se o recado é muito grande, né? Então, dá uma diminuída nesse recado, né? E se for uma reunião online, às vezes, quem sabe, é mais fácil do irmão entender, tá? Deve manter coerência com o carisma franciscano e fidelidade à regra da UFS. Né? A nossa regra, todo mundo sabe, é viver o Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como Francisco de Assis aderiu à sua vida. Do Evangelho à vida, a vida ao Evangelho. Né? Bom, nós tivemos uma evolução na história. Né? Antes era a função do secretário esse trabalho, né, de comunicar. Bom, ganhou autonomia para atender às demandas específicas da comunicação, que foi muito bom, né? E passou a ser entendido como parte do processo formativo e evangelizador, né? Bom, os objetivos. Os objetivos principais, né, primeiro, esclarecer e transmitir um modo de vida franciscano secular, principalmente para aqueles que estão entrando novos, né? Às vezes eles não entendem o porquê daquele recado, não entendem o porquê que alguns irmãos são convocados para retiros espirituais, capítulos eletivos, capítulos avaliativos, né? Reunião de conselho, encontro de formação, né? Então, às vezes, o irmão fica perdido. Divulgar atividades e materiais que expressem o carisma. Oferecer conteúdo que apoie. Enamoramento do carisma. Então, o irmão novo tá chegando na fraternidade, né? Então, esse irmão precisa que você ajude com que ele goste mais, né, de estar conosco.
discernimento vocacional e formação permanente. Bom, campo de atuação. Nós temos dois campos, o interno e o externo. Informações registradas aos membros da fraternidade, né? Porque quem já é membro, ele é mais fácil dele entender algumas coisas, apesar de muitas coisas ser colocadas nos grupos que às vezes passa despercebido, né? Mas precisa ser lido e entendido com clareza. Externo. Divulgação pública para atrair novas vocações e dar visibilidade ao carisma. O que é isso? Nós temos uma pessoa que é responsável pela vocação dos novos membros, né? Ou responsável em trazer novos membros para a fraternidade. Então, a comunidade tá lá para ser extraída por nós, trazido para a gente poder trazer novos membros para nossa fraternidade. Então, o irmão que é o responsável pela animação da vocação desses irmãos, ele pode contar com o comunicador para estar fazendo esse trabalho, tá certo? Responsabilidades do coordenador de comunicação. Adequação aos meios de comunicação. Vamos lá. Considerar a realidade local, especialmente em regiões com pouco acesso à tecnologia. Utilizar recursos como ligações telefônicas, grupos de mensagens, e-mails, boletins impressos ou murais, né? Então, se os irmãos não têm acesso a algumas tecnologias, voltamos ao ponto de início, os murais, né? Que cada fraternidade tenha seu próprio e-mail, né? Então, isso é importante. Cada fraternidade precisa fazer o seu próprio e-mail, porque a comunicação da Ordem Franciscana Secular do Regional precisa desses e-mails, ok? Integração com a formação. Bom, isso é importante. Faz parte da equipe de formação integrada. Então, comunicação, ou comunicador, ou a comunicadora, ela faz parte da equipe de formação integrada. Então, ela também pode ser chamada para ministrar uma formação, né? Não necessariamente sobre a comunicação, mas sobre um tema que tenha ocorrido em suas comunicações, tá? Compartilhar textos de fontes franciscanas que aprofundem a vocação secular. Buscar materiais em sites, livros, revistas e instituições franciscanas. Responsabilidade, né, do coordenador ainda de comunicação. Registro e divulgação de atividades. Então vamos lá. Realizar registros de fotos dos eventos, inclusive, né? Eu como comunicadora do regional, eu já criei na nuvem do nosso e-mail do regional, né? Uma pasta aonde os comunicadores vão mandar essas fotos, né? Para essa pasta na nuvem. Então, as fotos que vocês acharem cabíveis a ser mandada para o regional, vocês vão mandar lá nesse grupo. Então, todos vão ser cadastrados, né? Todos os comunicadores de todas as fraternidades locais, nós vamos cadastrar ali para que a gente possa estar colocando essas fotos, né? Que acontece nos eventos das fraternidades, né? Como encontros, missas celebrativas, né? Formações, profissões solenes, profissões, né? Temporárias e assim sucessivamente, tá bom? Elaborar textos descritivos e divulgá-los nos canais adequados, como e-mail, WhatsApp, né? Criar uma linha de transmissão, né?
no WhatsApp, né? Usar redes sociais, boletins eletrônicos ou impressos e murais comunitários, né? Então aí, bom, capítulos eletivos e avaliativos. Primeiro, divulgar e convocar para os capítulos em todos os níveis, seja ele letivo ou avaliativo. Garantir comunicação prévia com antecedência, respeitando prazo e documentos oficiais. E isso é um regimento interno, né? Aqueles que são professos, né? Eles têm que receber uma carta, né? De convocação. Se aquele irmão que for convocado, ele não poder ir, ele tem que fazer uma carta delegando uma pessoa para representá-lo. Né? Isso acontece muitas vezes quando o nacional manda alguém para o regional, ou o regional manda alguém para os locais, né, para representar os irmãos que necessária se faz a presença. Tá? Assegurar que toda documentação esteja acessível aos interessados. Continuando a responsabilidade do coordenador. Então vamos lá. Articulação entre os níveis da fraternidade. Primeiro, informar o regional sobre eventos especiais, profissão de irmãos e irmãs. Receber e repassar informações do Conselho Nacional e Internacional. E também do regional. Né? Não coloquei aí, mas o regional. Então, seria conselho local, regional, nacional e internacional. Promover a comunicação de mão dupla entre bases locais e instâncias superiores. Né? Então, basicamente, o coordenador de comunicação é responsável por adaptar os meios de comunicação e a realidade local, registrar e divulgar atividades, apoiar a formação franciscana, garantir a organização dos capítulos e fortalecer a ligação entre os diferentes níveis da fraternidade. Bom, sugestões para o serviço de comunicação. Então vamos lá. Planejamento e diálogo. Manter contato constante com o conselho e a fraternidade. Planejar ações internas e externas de forma integrada. Né? Gestão de contatos e publicações. Primeiro, levar contatos de pessoas interessadas na UFS. Segundo, criar uma agenda de publicações alinhadas ao calendário da igreja e da família franciscana. Terceiro, valorizar datas especiais como o Dia Mundial das Comunicações Sociais e assim sucessivamente, o dia de São Francisco de Assis, o dia de Santa Clara de Assis, o dia da padroeira. No meu caso aqui, eu que sou do regional, né, no caso eu tenho São Francisco Solano, que é o padroeiro do regional, e nós temos na família franciscana em si, Santa Isabel da Hungria, né? Rei Luís também, né? E faço parte da fraternidade local Santa Isabel da Turinge. Então, para mim também é importante Santa Isabel. Então, tudo isso deve ser divulgado. Então, vocês precisam entender qual é a importância para cada fraternidade, certo? Sugestões ainda para serviço. Campanhas e registros. Primeiro, elaborar campanhas com fotos, vídeos e depoimentos que fortaleçam as vocações. Fazer boas fotos com iluminação adequada e participação dos membros. Diversificação dos meios. Usar alternativas além das redes sociais. Telefonemas, materiais impressos e murais. Bom, isso aí eu já venho falando. Se na fraternidade de vocês a gente sabe que o irmão não tem acesso à internet ou ele não consegue acessar nada daquilo que a gente passa, vamos adequar, né? Façamos visita aos irmãos, façamos um informativo, né? Que
a gente entrega no início, no dia 1º do cada mês, né? E aí o irmão sabe tudo aquilo que vai acontecer, né? Todos os eventos que ele tem que se organizar, certo? Porque se a gente deixa para entregar no dia do encontro fraterno, pode ser que o irmão nem possa vir no encontro fraterno, porque ele não conseguiu se organizar e teve outras situações que o levaram a não vir a participar do encontro fraterno, tá certo? E se vocês têm um lugar fixo para estar fazendo esses encontros, além de levar para os irmãos que não têm comunicação, né, colocar no mural, certo? Bom, garantir que todos tenham acesso à comunicação, mesmo sem tecnologia avançada. Bom, eu acabei de dar ideias, né? Outra coisa, colocar no mural da igreja, né? Também seria importante. Se os irmãos frequentam mais a igreja do que o local que vocês fazem o encontro, peça para o pároco, né? Podemos ter um espaçozinho ali da UFS de recados, né? Uma ideia, né? Uma ideia que a gente pode estar correndo atrás. E outra coisa, é um meio também de estarmos fazendo a propaganda da nossa fraternidade ali naquela paróquia, né? Tá? Continuando as sugestões. Integração com outros serviços. Divulgar atividades de outros irmãos e serviços, né? Visitas, encontros, formações, tirar foto dos irmãos, né? Do que ele está fazendo, não necessariamente. Ah, mas eu preciso estar em todos os lugares? Não. Peça para o irmão que é responsável pelo SEI, que se aquilo que ele for fazer, mandar as fotos para você. Aquele que é responsável pelo JPIC, mandar as fotos para você. Aquele que é responsável pela animação fraterna. E assim sucessivamente, né, de todos os encontros, né? Promover visibilidade conjunta da vida fraterna. Tá sempre mostrando, né, que os irmãos eles necessitam estar em fraternidade para que eu possa exercer essa função de que eu sou da ordem franciscana secular. Se eu não tiver uma fraternidade, eu não posso dizer que eu sou uma franciscana. Eu preciso viver em fraternidade. Uso responsável das mensagens. Bom, isso é muito importante. O que é isso? Todas as vezes que a gente vai mandar mensagens, a gente precisa falar o suficiente e o necessário, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando se dá um recado, fale-se muito e o recado mesmo fala-se bem pouquinho. Então, só se limite a colocar ali aquele recado. Ah, mas no grupo da fraternidade muita gente fala. Então, crie um grupo, né? Só de recados, né? Que esse grupo ele possa estar mandando recado e ninguém precisa escrever nada. Esse grupo é só de você receber os recados da fraternidade, tá certo? Tá bom? Evitar excessos de mensagens e combater a fake news. Então, né, acontece de muitas vezes os irmãos receber alguma coisa lá de alguém que mandou para ele e ele não sabe se aquilo lá é verdadeiro ou falso. Então ele manda no grupo e às vezes gera um tumulto no grupo da fraternidade, aonde acaba, né, por irmãos ficarem chateados, outros defender um lado, outro defender o outro. Então é interessante que isso não aconteça, né? Abertura às novidades. Então vamos lá. Explorar aplicativos e sites gratuitos para criar conteúdos atrativos. Nós temos tanta coisa na internet, né? Se alguém precisar, estou à disposição para estar ajudando a explorar,
dando aula, a gente pode combinar, eu vou combinar de ajudar, né, a estar criando novas coisas. Buscar apoio e troca de experiências com responsáveis de outros níveis, né? Comunicação oficial e continuidade. Vamos lá. Utilizar canais oficiais da fraternidade, e-mails, página, né? O que é isso? Todas as vezes que a gente for mandar recado, que a gente for mandar alguma coisa, a gente necessita utilizar o e-mail da fraternidade. É importante isso, né? No meu caso, eu que sou do regional, eu vou mandar para vocês. E aí vocês vão mandar por e-mail da sua fraternidade. Vocês vão trabalhar com que toda a fraternidade receba, né, o devido recado, mas pelo seu próprio e-mail local, tá bom? Evitar o uso de perfis pessoais para publicação, porque é importante isso, né? O que acontece? Infelizmente, às vezes, as pessoas não conhecem aquele irmão que está publicando. Então, você acaba publicando algo que é da sua fraternidade, mas é pouco, como que eu posso dizer, tem pouca visibilidade, né? Tá? Garantir continuidade do trabalho ao transferir acessos quando houver mudança de responsáveis. Isso é importante. Então, ou seja, o serviço de comunicação deve ser planejado, criado e responsável, garantindo visibilidade ao carisma franciscano, fortalecendo vocações e assegurando que a comunicação seja acessível, oficial e contínua em todos os níveis da fraternidade. Comunicação. Bom, essa comunicação então pode ser por telefone, ligar, anotar, né? Pelo WhatsApp, comunicar, mandar fotos e vídeos, né? E-mail, receber, responder. Muitas vezes o irmão até manda o e-mail, mas a gente às vezes, com a correria da nossa vida, a gente esquece de estar verificando esses e-mails todos os dias. E nós, como comunicadores, precisamos estar constantemente verificando os e-mails, né? Então é importante isso, tá certo? Eu vou passar para vocês o e-mail da Ordem Franciscana Secular do Regional Oeste, né? E vocês, aquilo que vocês precisarem mandar, vocês vão mandar para mim, né? Diferente das fotos que eu já fiz um arquivo para vocês, tá certo? Tá? Bom, cada fraternidade tem que ter. Vamos lá. Fazer um Instagram, importante isso. Um WhatsApp. Lá no WhatsApp, uma linha de transmissão, né? Quando eu falo para vocês que a gente manda recado, a gente faz pela linha de transmissão. Por quê? Porque é na linha de transmissão a pessoa vai receber, a hora que você mandar um recado, vai para todo mundo que está naquela linha, que está naquele grupo. Então eu não preciso mandar para um, depois mandar para o outro, mandar para outro, mandar para outro. Eu faço uma linha de transmissão e mando para todos, né? Só não vai receber aquele que não está cadastrado, mas aquele que cadastrou, você manda para todo mundo, tá certo? E-mail da fraternidade, já falei. Se você tem um e-mail, você consegue fazer o YouTube. Lá também tem. E o Google Drive. Então, para que você possa ter o YouTube e o Google Drive, você precisa do e-mail da sua fraternidade. Tá certo? É importante isso. Mais para frente eu vou dar formação para vocês para estar trabalhando isso aí. Muito obrigada, né? Que nosso seráfico pai, nossa seráfica mãe, Clara de Assis e Francisco de Assis estejam sempre conosco, né? Cuidando de nós e nos ajudando a nos adaptar no nosso novo meio de vida que nós estamos vivendo nesse mundo, né? Que é estar em sintonia, né? Com a internet, com o mundo, né? Então,
a Fraternidade São Francisco Solano, a UFS Regional Oeste, agradece e teremos mais formações pela frente, tá bom? Fiquem com Deus, paz e bem.